Boa tarde, pessoal. Vamos hoje para a nossa segunda aula de vídeo, né? É a nossa quarta aula desse curso. A gente vai fazer a modelagem em cima disso que a gente definiu na nossa aula 1 teórica. Vamos fazer modelagem com DB Design. Depois vamos exportar essa modelagem para o nosso banco de dados, uma SQL, gerar as tabelas e depois importar essa estrutura para dentro do nosso projeto Symfony que a gente criou na última aula, que seria esse projeto aqui. Inicialmente, vamos abrir o nosso DB Designer. Aqui tem um outro projeto aberto. Deixa eu fechar ele aqui para não atrapalhar a gente. Ok. Para criar um novo projetinho aqui, vamos lá em File, New, ok. Antes de começar, vamos salvar ele só para ele ficar num local específico em nossa HD. Vou colocar dentro da pastinha do nosso próprio projeto. Só verificar qual é a pasta aqui. Deixa eu só ver. Cadastro clientes. Ok. Dentro dessa pasta aqui. Vamos criar uma pastinha aqui chamada doc. Para a gente guardar alguns documentos a respeito do nosso sistema. Inclusive o nosso modelo de entidade e relacionamento. Ok. Aqui dentro a gente vai salvar o nosso MER. Salvado isso, vamos começar a adicionar a estrutura que a gente definiu na nossa aula teórica. Ok, aqui está a nossa estrutura, vai ter um código, nome, data de nascimento, CPF, vamos lá. Para ficar mais fácil, eu vou deixar as duas janelas abertas aqui. É mais tranquilo para a gente trabalhar. Ok, vamos lá. Para criar uma entidade ou uma tabela, como você queira chamar, clica nesse ícone aqui, New Table, e clica novamente na área branca. Está aqui a nossa tabelinha. Para editar ela, tu dá 2 cliques em cima dela. Aqui a gente vai definir nome da tabela, atributos, charset, tipo de tabela. A gente vai usar InnoDB, que é um tipo que o MySQL reconhece, e ele reconhece relacionamentos fisicamente. Não precisa tratar nada logicamente. Para começar, vamos criar a nossa tabela chamada cliente. Sempre entidade na modelagem, que vai ser o nome físico, nome minúsculo e tal. Ok? É apenas nomenclaturas, mas é bom sempre seguir um padrão. Caso você não queira seguir esse padrão, siga sempre um padrão seu para não se perder em projetos maiores futuramente. Ok, vou dando tab aqui. Aqui vamos criar o nosso campo chamado ID. Vai ser autoincremento do tipo integer, ok? Já está marcado aqui not null, autoincremente, e ele está como chave. Okay? Agora vamos criar outro atributo chamado nome. Digita o nome, aperta a tecla Enter. Digita o nome, aperta a tecla Enter e ele vai para o próximo campo. Aqui, para nós definirmos o tipo, vai ser varchar, como definimos ali, 200. Data de nascimento, do tipo date, ok. Para separar nomes de campo, você coloca sempre o nome, underline, a segunda palavra, sempre separado assim, que o nosso Symfony, na hora de fazer exportação, gerar labels com o Generator, que é um carinha que vai ajudar nós a gerar a tela, ele reconhece isso aqui e vocês vão ver que funciona legal. Tá, próximo campo, CPF. Ok, vamos lá. Vamos seguindo fazendo os campos aqui de acordo com o que está descrito no nosso modelo na aula 1, teórica.
Aqui eu tô, como vocês podem ver, um CEP ele tem 8 casas. Estou colocando 15 para depois a gente queira ou não queira tratar a questão dos pontos e traços. Mas se você quiser ser mais específico, pode pôr varchar do tipo 8. Mas para não dar trabalho, para nós não ater a esses detalhes que não são tão relevantes nesse nosso curso, então eu coloco 15 para não dar problema. Agora, preenchendo os outros campos e por último o flag ativo. Flag ativo, que nós vamos utilizar esse campo aqui para verificar se o cliente está ativo ou não. Tipo boolean, ok. Agora vamos definir quais são os campos obrigatórios, pois a nossa definição da nossa estrutura de dados no modelo de entidade e relacionamento está ligada diretamente com o nosso projeto Symfony, que é a hora de nós importarmos o nosso esquema. Ele já vai reconhecer o que é campo, pode ser nulo, o que não pode, que é do tipo varchar, que é do tipo date, entre outras coisas, né? Então o nome vai ser um campo obrigatório. Vamos dizer que CPF também. E telefone celular. Ok. Endereço vamos deixar como optativo. Aí, somente esses então, para não dar muita complexidade. Ok, clique em ok, vamos abrir o DB Designer. A gente verifica que nossa entidade cliente já está aqui com os campos que a gente deseja. Vamos criar a outra entidade, que vai ser para registrar os nossos atendimentos. Então, clica novamente nesse ícone e clica aqui. Agora vamos abrir aqui para nossa edição. Ok, aqui vai ser a entidade contato, novamente falando, com o nome minúsculo, um ID do tipo integer, not null e auto increment, ok? Aí, o cliente ID a gente vai puxar usando a ferramenta. Então, de atributo normal, temos título, do tipo varchar e descrição. Um campinho para colocarmos o que foi conversado com o cliente ou qualquer coisa desse tipo. Apenas algo simbólico, mas que vocês poderão até utilizar caso desejam, né? Ok. Obrigatório, né? Que tem um título e também obrigatório que tenha uma descrição, porque caso não tivesse não é necessário, né, ter nenhum registro nessa nossa tabela. Também do tipo INODB, ok. Nossa chave primária, ok. E vamos puxar uma referência, agora utilizando a ferramenta, da tabela cliente para contato, porque depois todo contato deve possuir um cliente referenciado, né? Ok? Então vamos lá. Usando a nossa relação, não vai fazer parte, mas vai ser obrigatório. Não vai fazer parte da chave primária do contato, mas vai ser obrigatório no contato. Então clica na entidade cliente e solta em contato. Vocês podem verificar que ele já vem o campo certinho. Cliente underline ID é uma foreign key, uma chave estrangeira que vem da tabela cliente. Fazendo isso, o nosso modelo aqui já cria toda a referência necessária para o banco. Inclusive o Symfony vai criar essa referência na hora de nós importarmos o nosso esquema. Ok, vamos salvar. Nosso modelo está pronto. Agora vamos lá no nosso MySQL, que todos devem ter instalado. Foi na aula teórica 1, eu já passei as ferramentas necessárias para a utilização do nosso projeto. Abrir uma nova aba aqui, então vamos lá, localhost, php admin, ok? Carregando o meu PHP admin aqui. Ok, carregado.
Ok, vamos criar o nome do nosso banco de dados. Vamos criar com o mesmo nome da nossa aplicação para ficar mais tranquilo, né? Cadastro underline cliente, o nome do nosso banco de dados. Criado o banco de dados, cadastro clientes, não possui nenhuma tabela. E o usuário para a conexão aqui vai ser o usuário root. Não vamos criar nenhum usuário específico, mas fica a critério de cada um modificar posteriormente. Isso é uma coisa interessante na hora de você publicar essa sua aplicação para a internet, a um acesso público, garantindo segurança do seu banco. Vamos lá. Para você gerar fisicamente o seu banco de dados, vai aqui na ferramenta DB Designer, então Database Synchronization, ok? Clica ali, tem MySQL, ok? Localhost, que é a nossa base local. Vamos selecionar o banco de dados que a gente acabou de criar, cadastro cliente, arrasta, solta na tela branca aqui do meio e clica em Connect. Ok? Aqui ele vai verificar, ó, se não existem tabelas para criar e tal, mas deixa por padrão. Aqui ele já diz o que ele vai fazer, utilizando o usuário root no banco de dados e tal. Não existem tabelas criadas e no nosso modelo, no DB Designer, tem duas tabelas, ele vai sincronizar. Clico em Execute, criando, aqui ele já cria todos os campos, modifica a chave estrangeira, o que é necessário. Já diz aqui as mensagens, 2 tabelas criadas, 12 colunas comparadas, 2 tabelas criadas. Você pode posteriormente fazer modificações aqui na nossa estrutura e mandar sincronizar, ele vai atualizar a sua base de dados, ok? Clicamos em Close. Vamos lá no nosso banco de dados. Vamos atualizar a nossa página aqui. Clicar no nosso banco de dados, cadastro cliente. Agora vocês já podem verificar que temos 2 tabelas fisicamente criadas, ok? A nossa tabela cliente com todos os atributos criados e a nossa tabela contato também com os nossos atributos criados, ok? Agora vamos meter a mão na massa, o que é legal no Symfony. Voltando então ao NetBeans, que todos têm um aberto lá, ok? Esse aqui ficou o nosso projetinho. Por enquanto, vocês podem verificar indo na pasta config, abrindo o arquivo databases.yml, que é o arquivo responsável pela configuração com o banco de dados. Vocês podem verificar que ele está com uma configuração padrão, que quando tu cria o projeto, ele cria uma conexão como se você fosse utilizar localmente e um banco de dados com o mesmo nome. Nós vamos fazer essa reconfiguração com os comandos do Symfony. Poderia ser possível alterar diretamente por aqui, mas vamos fazer do jeito mais correto, ou melhor, o jeito que o Symfony disponibiliza, para que caso algum dia tu vá fazer algum projeto Symfony sem utilizar o NetBeans ou alguma outra ferramenta, tu pode fazer.